Olá, esta entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros centros de educação ambiental públicos da cidade de São Paulo, o SEAS Previdência e CAR. Compõe o programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais do município. Acompanhe a seguir a entrevista realizada com René Costa sobre os CEAs pioneiros de São Paulo. Esta entrevista foi realizada em 2021 com os educadores ambientais da DDPEA, Conrado, Fernanda, Mirella e Romã. Boa escuta! Então, a história, né, de cada um de nós, ela está dentro de um contexto maior, dentro da história do próprio movimento que existe, né, e do qual a gente faz parte, né. A minha trajetória, ela se dá na educação, né. Eu fui professor, diretor e coordenador de uma escola, de escolas públicas, né, da Prefeitura de São Paulo do Estado, né, da rede municipal e estadual de ensino. A minha formação é uma formação na área das ciências naturais. Eu sou biólogo, eu venho de uma faculdade da Unesp de Rio Claro, eu venho de uma faculdade que tem essa pegada da ciência natural, né? E eu sempre tive uma ligação com a discussão, com a questão da educação, né? A educação, ela permeou toda a minha trajetória dentro da biologia e dentro das ciências naturais, né? Fiz parte de um grupo lá na faculdade, né, de um grupo que desenvolveu um processo educacional baseado no método Paulo Freire, né? Desenvolvendo um trabalho com comunidade. Depois eu venho para São Paulo e aí eu entro na rede pública e a minha trajetória se dá dentro da rede pública, sempre com essa questão, com essa discussão da essa vertente socioambiental muito forte, né? Então, os projetos que a gente desenhava, que a gente construía, individual e mesmo coletivamente, em alguns momentos construímos trabalhos super integrados, né, em escola pública, né? E a minha pegada sempre foi dentro dessa perspectiva socioambiental. Depois eu venho para a Secretaria do Verde em 2002, né, encontro já para trabalhar dentro da educação ambiental, né, para trabalhar na educação ambiental, e encontro uma equipe já formada, e ali a gente tem uma trajetória, né, eu me insiro num grupo, né, que tem já uma trajetória da educação ambiental, né, e a partir dali eu faço parte desse grupo e eu vou até 2017 na educação ambiental, né? Então é o que eu falo, né? A gente não começa a coisa, a gente se insere já no movimento e a gente não faz nada sozinho, né? Então teve muito trabalho coletivo. A educação ambiental é essencialmente coletiva, ela é essencialmente interdisciplinar, ela é essencialmente transdisciplinar, né? Então, e foi muito bom porque a gente encontrou uma equipe, uma, uma formações variadas, né? Tinha o Gesto, a Sumico, o Gesto é da veterinária, a Sumico é bióloga, a Márcia é das artes, a Solange é nutricionista. Então, eu encontrei esse grupo, a Suzana, que é socióloga. Então, é um grupo interdisciplinar e a gente consegue dialogar e construir coisas, projetos conjuntos, integrados, né? E coletivos, né? Então a gente conseguiu, que eu acho que é fundamental, é justamente isso, é entender a nossa importância, mas entender a importância do coletivo no contexto, né? Se você não tiver essa perspectiva, né, de se ver no grupo
e de o grupo ser né, a coisa maior, né, dentro daquele processo, a gente corre o risco de se isolar e aí nada acontece. Porque sozinho a gente não faz nada. Né? Então, foi um movimento bem interessante que eu vivenciei a partir de 2002 com esse grupo. Né? Eu acho que todo mundo ali contribuía e todo mundo conseguia, dentro das suas áreas, construir um coletivo, um trabalho integrado e um trabalho coletivo. Maravilha, Renê. A gente, como a gente tem vários vídeos, aquilo que a gente conversou, né? Esse seu pedacinho, isso que você está dizendo, né? Esses vários pedacinhos que vão compondo, para a gente que tem acompanhado nas entrevistas, fica muito claro essa complementariedade, né? Como uma coisa se articula com a outra. E aí, dando seguimento, queria passar para a Romã, que vai te perguntar um pouquinho sobre os movimentos iniciais do SESI. Romã, você pega a bola aí? Pego. Renê, eu queria, sobre esse contexto inicial da criação do CEAS, que você compartilhasse com a gente como que essa criação, tanto do CEA do Carmo e da Previdência, foi reportado na época. Você se lembra como que foi esse processo da criação do CEAS? Eu não vivenciei a criação, que ela se dá no final da década de 80, né? Quando eu entrei, já existia, eu percebi que já existia diferentes perspectivas de atuação, né? Mas ela era uma tendência, uma educação ambiental mais voltada para a questão da sensibilização, para a questão da formação, né? E, e no início, vou ser sincero, eu fiz uma certa crítica a essa educação ambiental de sensibilização. Mas vou dizer uma coisa para você, em pouco tempo eu descobri a importância, né, que foi esse trabalho anterior. Por quê? Porque quando nós começamos a trabalhar no Butantan, né, e fazer as nossas articulações, praticamente com todas as pessoas que a gente estava fazendo essa articulação tinha passado por esse processo da sensibilização, e isso foi um facilitador. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, com a crítica. Né? Eu aprendi a ter, a ser uma pessoa cuidadosa com, né, a crítica que a gente vai fazer ao trabalho que está sendo desenvolvido. Eu acho que todos os trabalhos ele tem uma importância, né, e eu percebi essa importância quando comecei a fazer as articulações. Né? As pessoas falavam, eu fiz o curso lá no Parque Previdência, né? E foi super importante para mim. Né? Por causa do curso que eu estou aqui nesse processo de discussão sobre esse movimento. Né? Então, quando você escuta isso, você fala, poxa vida, o que eu fui fazer, né, naquelas coisas que eu estava, né, falando assim, que às vezes a educação ambiental é a educação da perfumaria. Né? Eu me arrependi, porque aí eu encontrei, né, as pessoas com as quais passaram por esse processo. Né? Então, aí a gente continuou com esse processo também do trabalho de sensibilização, do trabalho de formação, junto com outras ações. Né? Porque aí a gente percebeu, não dá para você abrir mão de uma linha de atuação em detrimento de outra. Né? Você tem que incorporar tudo aquilo que vai agregando, né? E que vai conseguindo dar que vai fortalecendo o movimento, tanto da educação ambiental quanto o movimento das pessoas para repensar, para discutir, para se mobilizar por ações, né, que visam a requalificação ambiental, que visam a conservação. Então, eu percebi que esse pessoal lá que trabalhava, né, com essa coisa da sensibilização, eles tiveram uma importância muito grande para mim. Né? Eu percebi a importância que eles tiveram para o contexto geral. E também porque foi um movimento que possibilitou divulgar a educação ambiental. Mas dentro desse processo já tinha trabalhos com comunidade também. Já tinha alguns trabalhos de aproximação com comunidade, tinha algumas coisas que o próprio pessoal que fazia esse trabalho de sensibilização desenvolvia com as pessoas, com as comunidades que tinham um determinado
uma determinada demanda, né, que eles colocavam para o CEA. Então, eu acho que esse grupo inicial ele implantou coisas importantes, né? Por isso que por isso que eu faço claramente essa leitura. A gente não começou do nada, a gente começou com algo que já estava colocado, né? Que já tinha uma inserção no território ali do Butantã, e a gente não faz nada sozinho, porque também, né, foi um coletivo que estava lá e que conseguiu tanto dar continuidade a essa linha da sensibilização, como se aproximar de trabalhos comunitários, né, utilizando diversas metodologias aí da educação. Obrigada, Renê. E ainda a partir desse contexto inicial, eu queria que você também compartilhasse com a gente como que você enxerga a importância da criação, mas também uma maior atenção a como isso foi repercutido para a sociedade civil e para a gestão pública, para o poder público. Então, por mais que você tenha falado que entrou depois, eu acho que você só compartilhar com a gente como que você enxerga a importância da criação na década de 80 e como que isso repercutiu para o poder público e para a sociedade civil. Então, é interessante algumas coisas quando você avalia depois, quando você né, faz uma reflexão olhando para o passado, né? E hoje, olhando para o passado, eu acho, né, eu com certeza vejo a importância que foi a educação ambiental, de um valor ainda maior, né? É interessante isso, por quê? Porque quando você está fazendo o trabalho, você tem, quando você está no meio de um movimento, né, você tem coisas positivas e coisas negativas que às vezes te joga para baixo, né? Então eu acho assim que naquela época que a gente estava naquele movimento todo, a gente sabia da nossa importância, sabia da importância do trabalho, sabia da magnitude que a educação ambiental tinha naquele processo. Mas hoje eu consigo olhar para aquele momento e vejo o tamanho da educação ambiental maior do que eu via na época, né? Então eu já falo isso para vocês, porque para vocês valorizarem mais todo esse processo, né? E por que eu falo isso? Porque assim, diversas coisas, né, que estão ainda hoje, né, que estão ainda em processo de construção, ele só continua vivo porque o movimento da educação ambiental esteve presente naquele processo, né? Então, um exemplo é o próprio Água Podre. A gente fala assim, é um parque ad eterno, mas é um parque ad eterno por causa da educação ambiental. Porque se não tivesse a educação ambiental nesse processo, ninguém estava falando mais da existência, do trabalho que existia um dia o Água Podre, né? A Fazenda Tiso, né? O Parque Tiso, que hoje é o Parque Jequitibá, que é um parque estadual, ele foi resultado de um movimento muito forte que a educação ambiental participou, né, para reivindicar que aquela área se transformasse num parque e não no futuro. Na época estavam se discutindo a implantação naquela área do Parque Tiso, né, que hoje é o Parque Jequitibá, do novo CEAGESP, né? Era um trabalho, um movimento que existia por parte do Estado, uma política que existia por parte do Estado de transferir o CEAGESP para próximo do Rodoanel, né? E numa área de Mata Atlântica, de 300 hectares de Mata Atlântica, né? Então, foi a educação ambiental que participou de uma articulação junto com as comunidades, né? E que conseguiram reverter isso, utilizando, né, diferentes instrumentos, utilizando o instrumento da mobilização, utilizando o instrumento legal, né, mobilizando o judiciário, e aí a gente conseguiu reverter, né, aquele projeto do Estado, e conseguimos com isso, depois, mais tarde, né, quando a gente conseguiu inviabilizar o novo CEAGESP, a gente conseguiu sensibilizar o Estado para a implantação de um parque na área. Hoje é um parque
super importante na Zona Oeste, né? Então, você começa a perceber coisas, né, que hoje estão lá, ou que estão consolidadas, ou que estão ainda em movimento de implantação, que aquilo foi né, algo que teve a presença da educação ambiental. Eu nem falo que a educação ambiental foi responsável, porque a gente sabe que um movimento ela tem diversas forças aí, né? Mas a educação ambiental estava junto e a educação ambiental foi importante. Então, quando você olha para trás e começa a perceber todo esse movimento, os trabalhos que foram feitos e articulados com a educação, o GT Sustentabilidade que hoje tem a DRE e que perpassa por várias administrações, aí você percebe que a educação ambiental ela foi importante e ela continua sendo importante, e a gente tem que dar essa importância, porque às vezes a gente não se vê nesse processo, né? A gente, por mais que você fala, né, a gente foi super importante na implantação do Parque Jequitibá, né? Foram N atividades que aconteceram, né? Não foi uma atividade, foram N atividades. E a educação ambiental foi muito importante, até porque você tinha ali comunidades da favela, você tinha condomínios de alta, de elite, né? Então, se você não toma cuidado nesse processo, você tem exclusão de pessoas, né? Então, a educação ambiental ali conseguiu harmonizar, né? Conseguiu mostrar para aquela elite que estava ali que a Vila Nova Esperança ela era fundamental nesse processo e que a Vila Nova Esperança era uma comunidade anterior aos próprios bairros do entorno, né? Nós historicizamos a formação da Vila Nova Esperança e a Vila Nova Esperança chegou ali, ela é continuidade dos trabalhadores que existiam ali na região, né? Desses trabalhadores ocorreu um processo de adensamento na década de 70 e 80 que formou a Vila Nova Esperança. Então, ela é anterior aos bairros. Então, a gente tem que ter respeito às pessoas que estavam lá há muito tempo, né? E a gente conseguiu harmonizar esse processo e fortalecer o movimento que resultou no Parque Jequitibá. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje eu consigo perceber mais claramente, né, a importância da educação ambiental, né, em diversas conquistas, né, nos movimentos que aconteceram no Butantã, né? Então, acho que isso eu consigo perceber e consigo visualizar mais facilmente hoje, olhando para trás. Obrigada de novo, Renê. Eu vou passar agora para a Andrea, você um pouco mais do desenvolvimento de outros contextos, tá bom? Mas muito obrigada Legal. por tudo isso que você compartilhou. Oi, Renê. Pensando nessa trajetória toda, com certeza teve milhares de atividades, né? E como que eram pensadas e desenvolvidas as metodologias e essas práticas pelo CEA e por você, e pela sua equipe? E como que elas se relacionavam com o público? Minha trajetória se dá na educação, né? E quando eu venho da educação para a educação ambiental, eu trago toda essa gama de conhecimentos e de metodologias que a gente já discutia lá. Mas foi muito grato, né? Eu aprendi muito, né? Convivendo com esse grupo interdisciplinar, né? Por quê? Porque a gente tinha diferentes características ali, né? Então, tinha diferentes formações e diferentes, né, formas de atuação, né? E uma pessoa que, para mim, foi fundamental nesse processo, com quem eu aprendi muito, aprendi com todo mundo, mas com quem tinha essa pegada de trabalho comunitário era o Pedro Pérez. Alguém conheceu o Pedro Pérez? Eu e o André conhecemos a trajetória do Pedro Pérez. Vocês já ouviram falar do Pedro Pérez? Pois é. O Pedro Pérez é
uma figura muito importante para a educação ambiental, né? Muito importante. Ele tinha uma característica, né? Ele era um uruguaio que saiu do Uruguai por conta da ditadura, veio para o Brasil, né? E aqui ele entrou no serviço público e ele fez a trajetória no, uma parte da trajetória dele se dá na assistência social. Ele trabalhou na assistência social, depois ele vem para a educação. E ele traz toda essa capacidade de articulação, ele tinha uma capacidade de articulação tremenda. Ele traz tudo isso para dentro da educação ambiental. Né? Porque o Pedro ele trabalhava com grupos de jovens no centro da cidade, aqueles jovens que ficam, né, no centro, que naquela época que ele trabalhava, tinha as drogas tal, mas eram drogas mais fracas, né? Era maconha, alguma coisa era cola, e o Pedro trabalhava com esses jovens e fazia um trabalho de articulação, porque a assistência social é essencialmente articuladora, né? Ela consegue, ela sozinha ela não é nada, mas ela é poderosa na articulação. E ele traz essa perspectiva para dentro da educação ambiental, e aí a gente adere a esse movimento que o Pedro traz, né, de articular a educação ambiental com outras políticas e com outros movimentos e com os movimentos sociais que existem no Butantã, e aí a gente consegue, né, dar um pulo na qualidade de trabalho. Por quê? Porque aí você faz um trabalho de mediação das políticas públicas, né? A gente passa a participar oficialmente da rede Butantã, que é a rede dos movimentos sociais do Butantã, né? E a partir da rede a gente constrói diversas ações, tanto de formação quanto de reivindicações por políticas públicas. E aí a gente também entra num certo conflito, né? Porque a gente começa a adentrar esse processo e a gente sabe que a gente não tem um respaldo, às vezes, e muitas vezes, a gente não tem um respaldo da estrutura e do funcionamento do governo municipal, né? Então, às vezes, você se coloca em conflito com a própria prefeitura, com o próprio governo. Né? Por quê? Porque você entra dentro daqueles movimentos, você sabe que é justo, você trabalha, né, na perspectiva da formação, e aí o movimento fala, tá bom, né? Se parque linear, você nos convenceu, né, sobre a questão da importância dos parques lineares, agora nós queremos o parque linear, né? E aí, como é que você faz, né? Como é que você vai articular esse processo com um poder público que muitas vezes não tem essa sensibilidade e não consegue perceber, né, as necessidades do outro, né? A gente sabe como é que são construídas as políticas públicas, ela é hierarquizada, é aquela coisa de cima para baixo, né? É uma coisa que é desenhada nos escritórios e fala, ó, isso aqui são as prioridades, isso são os movimentos, isso são as políticas que vão ser implantadas, né? Então, aí você cria todo um movimento conflituoso dentro da própria prefeitura. A gente cansou de conviver com esses conflitos, né? De você tentar colocar para o poder público a importância da política pública para requalificar, e é uma demanda da população. E aí a gente teve várias situações que se estabeleceu conflito a partir daí, né? Porque quando você se coloca, né, quando você fala a política, a educação ambiental tem que fazer a mediação, né? Tem que fazer a mediação. Agora, como é que fica essa mediação quando você tem uma população com determinadas necessidades, reivindica as necessidades, né, dentro de uma estrutura municipal hierarquizada que estabelece as coisas de cima para baixo? É conflito, né? Então a gente conviveu com muitos conflitos. Mas
é, essa aproximação com os movimentos sociais do Butantã foram super importantes. Foi super importante para a gente pensar as nossas diretrizes, né? Pensar as metodologias de trabalho, né? Os encontros, né? Como é que a gente as frentes, né? Então, quando você fala em parque linear, você tem diversas frentes, né? Você tem a escola a ser trabalhada, você tem a comunidade que mora no entorno do rio, né? Que tem uma visão sobre o rio claramente assim de que o rio tem que tamponar e tem que fechar. E é uma visão que a gente sempre discutia com eles, né? Que o que é essa representação que a população tem do rio? Uma representação construída a partir da própria ação do Estado, né? A partir do momento que o Estado joga o esgoto dentro do rio, a população aprende isso ao longo da sua vida e também joga o esgoto, o lixo, o sofá e tudo lá para dentro do rio. Então, reverter isso é um trabalho de discussão, é um trabalho árduo, né? E aí, quando você consegue trazer a importância daquele rio requalificado para a vida deles, aí eles passam a reivindicar, né? Não é verdade. Então, a escola faz um movimento, né? A população faz um movimento e você tem que mediar esse processo também. Você não pode, a partir de agora é problema de vocês, né? A gente sai fora, né? Agora que vocês descobriram a importância, vocês vão à luta. A coisa não funciona dessa forma, né? E aí a gente tinha que fazer a mediação dentro da própria secretaria e dentro da própria prefeitura, porque muitas coisas não era nem a Secretaria do Verde, era outras secretarias que tinham o papel, né, de desenvolver ações para aquela área, né? Era, na época, tinha EMURB, tinha, que mais? Serviços e obras, tinha a SEAB, porque a gente trabalhou uma época com Água Podre, tinha uma comunidade que morava na margem e a gente discutia a necessidade de fazer política habitacional, né? Então por aí foi, né? Aí a gente a gente viveu com muitos conflitos por conta disso. Conflitos que foram difíceis, né? Genéricas aí na secretaria, com pessoas que eu gosto muito, né? O Sum, por exemplo. Nossa, o Sum foi uma pessoa com quem eu convivi, né? De amor e ódio, né? Amor e ódio a minha relação com o Sum. Amor, porque eu aprendi muito com o Sum. O Sum é de uma capacidade de discutir o espaço urbano como ninguém, assim. Ele e o Manetti. E o Oswaldo. Esses três né, eu tinha uma relação muito próxima, mas tinha ódio porque o Suma, né, não era, e não era papel dele, né? A gente começa a ver, não era papel do Sum fazer também a mediação, não era ele que batia o martelo, né? E a gente cobrava dele, a gente ia para cima dele, falava assim, Sum, agora é... E era briga, 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 mas briga que nunca passou, nunca foi desrespeitoso. Eu nunca fui desrespeitoso com o Sum. Aliás, as minhas brigas são brigas que no campo mesmo da discussão, né? Porque eu sei da importância do Sum, sabia da importância do Sum. O Sum é uma pessoa importante, né? Mas tinha questões que a gente discutia e eu brigava com ele. Brigava, mas sempre respeitava. Por isso que eu falo dessa coisa do amor e ódio, né? A gente tem que saber, né? Saber da importância das pessoas, né? A gente tem que, apesar de ter coisas antagônicas, diferentes, pensar, a gente tem que a questão da diversidade, né? Essa questão da multiplicidade, desde que seja no sentido de construção, né? A gente tem que se aproximar e tem que buscar os consensos. Muito bacana, Renê. Acho que trazer essa bagagem, igual você falou, de já ser professor e colocar em prática na educação ambiental
deve ter agregado muito, né? E com tantos movimentos e conflitos, você percebeu mudanças nas metodologias que vocês praticavam e na relação com o público Ah, durante sim, que atuou? sim. E assim, porque na verdade eu trago, por exemplo, o estudo do meio é uma metodologia que eu trago na perspectiva mesmo da mídia pontústica, então eu trago essa metodologia do estudo do meio, mas convivendo com a Márcia, convivendo com o Pedro, essa metodologia ela vai readquirindo, ela vai, né, ela vai sendo reelaborada, né, a partir justamente desse convívio conjunto. Então eu lembro que a gente teve um projeto que nós pleiteamos verba para o FEMA, né? Eu acho que só dois órgãos, dois órgãos, na verdade, da prefeitura pleitearam verba para o FEMA. Fomos nós e o pessoal da veterinária, que desenvolveu um projeto super bacana, foi a partir deles, inclusive. Por isso que eu falo, a gente, a gente aprende com os outros, né? A veterinária, que era um grupo que não tinha, né, a gente tinha pouca conversa com a veterinária, eu tinha pouco, né, pouco diálogo, mas eu lembro uma vez que eu fui numa apresentação e o pessoal apareceu e falou que eles tinham desenvolvido um projeto, né, captado recurso do FEMA, um projeto para para trabalhar com a população de bugios, né? E aí eu falei, nossa, que projeto bacana, né? E eles conseguiram recurso, né? A gente, por mais que fala assim, a educação ambiental tem verba, que a gente tem que pleitear essa verba, na hora H nunca tinha dinheiro para a gente, né? Na hora H não tinha dinheiro, era só discurso. Porque no início do ano, vocês têm que fazer, vocês têm que pegar o dinheiro. A gente fala, tá bom, então dá o dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, a partir desse projeto da veterinária, nós falamos, por que a gente não faz um trabalho da educação ambiental? Né? Também pleiteando recurso do FEMA. E tinha a Mara, né, que foi da educação ambiental, foi uma pessoa importante ali para nós. Então a Mara falou assim, ó, façam um projeto. E nós fizemos um projeto que era estudo do meio, estudo meio articulado com a revitalização de córregos e rios através de parques lineares. Então foram oito parques lineares, 7 parques lineares no Butantã, e aí a gente convidou as escolas para utilizar o rio como objeto de estudo, né? E várias escolas, eu não lembro o número, mas não sei se chegou a 14 escolas, se interessaram pelo projeto, né? Então, esse projeto era um semestre, era processo de formação e produção de material. Então, os professores se envolveram na discussão do parque linear, conhecer o que é a proposta de parque linear, discutiu o plano de diretor como instrumento, né, de luta, como instrumento importante para o planejamento da cidade. Discutimos metodologia, a metodologia do estudo do meio, né? Foi que norteou todo o trabalho, e fizemos diversas atividades com eles. Por exemplo, teve uma saída que nós fizemos lá no Pico do Jaraguá para ter a vista da cidade. A gente ia, a princípio, na Pedra Grande, né? Mas depois a gente descobriu que o próprio Pico do Jaraguá, que era próximo, dava para ter essa vista, né? Então a gente fez todo um trabalho de formação, né? E depois de construção de material. Um material didático foi produzido nesse processo. E no segundo semestre a gente chamou o planejamento em ação, que é o trabalho que as escolas desenvolviam com seus alunos, e a gente custeou todo o material, custeou o material didático, custeou as saídas, as escolas pediram saídas, falaram assim, a gente também quer fazer saídas, né? E cada escola, depois ficou combinado que cada escola poderia fazer 3 saídas, né, tudo financiada pelo projeto, muito material didático, fotografia, a gente produziu muito cartaz,
né? A partir do trabalho que os professores desenvolveram, então os professores trouxeram, a gente quer esses cartazes aqui, né? E produzimos em torno, acho que uns 100 cartazes para subsidiar o trabalho das escolas. Fizemos um levantamento também, né, sobre as, né, imagens aéreas daquelas regiões ao longo do tempo, para que eles pudessem trabalhar essa coisa de perceber o processo de ocupação e produção do espaço urbano, né? Então, eles depois se utilizaram de tudo isso e pediram e aí a gente teve que custear o projeto. Foi um projeto importante, investimos aí 300 e quase 400 mil reais, né? E participou no CEA, participou eu, a Márcia, a Suzana, o Pedro, e os demais sempre ajudando, né? Então, a metodologia foi o estudo do meio, né? Mas tinha todo um trabalho de articulação, um trabalho de rádio de educomunicação que começou a aparecer também naquela época, né? E depois nós produzimos uma revista que até hoje eu acho que tem aí uma revista que eu acho que vocês podem até acessar aí depois, né? Não lembro o título da revista, mas foi o relato de prática das escolas. A revista é o relato das escolas em relação a esse trabalho. Renê, obrigada. Também agradeço. Assim, para mim, te escutar foi uma injeção de motivação e esperança, né? Porque muitas vezes a gente quer ver a coisa acontecendo naquele momento, imediatamente agora, e aí pensar que, enfim, no futuro a gente também pode colher e revisitar os resultados disso é muito inspirador. Eu queria te perguntar se tem algum espaço de memória aí que você queira relatar para a gente que te marcou, que no Parque Previdência ou até do entorno, que você gostaria de mencionar como um espaço que ficou para você. Primeiro, o carinho que eu tenho pelo Parque Previdência, né? O Parque Previdência, quando eu cheguei lá, eu não conhecia a história do Parque Previdência, né? E a Sumico já desenvolveu um trabalho de história oral do Parque Previdência, né? Com a população lá do entorno. E aí eu conheci a história do parque, a história do bairro, né? Previdência, porque Previdência, né? Que é algo, eu sou morador do Butantã e nunca fui atrás disso, né? Então, aquele momento de encontrar da Sumico, me apresentar aquele trabalho que eles desenvolveram junto, tinha um arquiteta lá que trabalhou com a Sumico, eles idealizaram esse trabalho e pegaram, né, moradores antigos ali do entorno do parque, né, e fizeram esse trabalho de história oral sobre a história do bairro e do parque, né. Então eu tenho muito carinho pelo Parque Previdência porque eu vi, né, o significado do bairro, do parque, no contexto do Butantã. Teve umas coisas muito engraçadas, inclusive depois pegando lá o material, tem uma história, você imagina, né, década de 70, o bairro se formando, né, começa a se formar no final de 60, início de 70, e tem uma história que eles contam, né, que eu li lá na memória, que o bairro começa a se formar e não tem ônibus, não tem condução. A condução é um ônibus que vem de Cotia e ia para Pinheiros, e passava de manhã e passava no final da tarde, né? E eles tinham que se deslocar até a Vital Brasil para pegar ônibus, né? E eles lutaram, tinha uma luta tremenda, né, para conseguir o transporte público, né? E eu sei que um final de semana eles desceram, pegaram o ponto final do ônibus e levaram lá para cima e colocaram o ponto final lá próximo do parque, mas, né, próximo a Raposo, lá em cima, né?
E logo segunda-feira de manhã, quando o ônibus estava chegando no ponto final lá para descer, um combinado de uma pessoa aí fala: Ah, você não sabe que mudou o ponto final? Falou pro ônibus, agora está lá em cima. Aí o cara falou: Ah, não me avisaram. Aí o ônibus subiu, né? Pegou todo mundo e todos os ônibus aquele dia fez esse movimento, né? Então foi uma coisa muito interessante, tem umas passagens muito legais que eu descobri a partir dessa história oral, né? Então isso foi marcante para mim. Quando eu cheguei, eu falei assim, puta, que trabalho muito legal, né? Depois, lá na frente, a gente tentou retomar esse trabalho fazendo trazendo essas pessoas para filmar elas falando, né? Mas quando a gente fez né, foi atrás das pessoas, muitos tinham falecido, né? A gente queria fazer filmar esse grupo que tinha participado dessa história oral, eles fazerem um relato filmado, fazer um documentário. Mas a gente não conseguiu. Mas eu tenho muito carinho pelo Parque Previdência. É algo assim o parque é muito forte, porque ali foi uma unidade da Sabesp, né? E tem uma história que também eu me envolvi, que era contar essa história da Sabesp, da onde vinha a água, né? Tinha uma discussão que o pessoal falava que a água vinha do rio do rio Pirajussara, né? E eu falava assim, é impossível vir do rio Pirajussara porque não tem represa, né? A gente não consegue conceber uma estação de tratamento sem represa, né? E depois descobrimos que ela vinha lá de Cotia mesmo, né? Que era onde eles traziam a água de Cotia e mandavam para aquela estação ali que funcionava no parque. Então aquele prédio ficou ali, é um prédio né, que a gente tem, quando você começa a reparar e olhar para o prédio, você descobre que o prédio tem diferentes, então não podia ser um prédio comum, e aí a gente descobre que foi uma antiga estação de tratamento de água. Então tudo isso, né, eu tenho muito carinho por aquele parque, né, é algo que está ad eterno na minha vida, né, o parque, o bairro e a mata. A mata também é algo que eu tenho, né, um super, para mim aquele lugar eu preciso voltar lá, né, a gente não pode perder essas ligações. Não sei se eu respondi, é isso, Obrigada, Fernanda? Renê. Sim, é o parque como um todo, entendi. É, É isso mesmo, é o conjunto do parque, ótimo. Obrigada. Vou passar para Maria Paula agora. É isso mesmo. Que bom, é muito bom te ouvir, Renê. Estamos muito felizes. E dentro desses teus relatos, nas suas lembranças, a gente gostaria de saber se você queria deixar aqui registrado alguma experiência marcante, alguma história pontual, deixar por aqui. então, eu acho assim que, na verdade, eu não vou deixar a história pontual, porque eu já até descrevi algumas coisas. Eu vou deixar a importância do grupo, né? Quando eu cheguei lá, tinha um pessoal, a Solange, a Sumico, o Gércio, que são pessoas que estavam desde o início da educação ambiental, né? E, e essas pessoas foram importantes para a gente se inserir num movimento que já existia, né? E trazer as nossas contribuições, né? Dentro de um coletivo. Eu tenho muito carinho por todas aquelas pessoas bem diferentes, né? Pessoas com as quais a gente teve alguns conflitos naquele processo, e isso é normal, pessoal. É normal a gente ter conflitos, e é bom ter conflitos, explicitar esses conflitos, mas a gente foi construindo um coletivo muito forte mesmo. Então, o Pedro, a Sumico, o Gerson e Pedro tiveram conflitos feios lá dentro, mas ambos foram importantes nesse processo da gente construir um trabalho, né? A Solange, né? A Solange participou de todo esse processo desde
do início até o final, quando eu saí, ela saiu junto, então ela é anterior, né? E a Solange fez um percurso muito bacana, né? Um percurso da Solange, né, na educação ambiental. Eu acho que ela é uma pessoa que vai falar bastante coisa para vocês e vai apresentar muita coisa, e o percurso dela individual é um percurso bacana, muito bonito, né? Então são pessoas, eu acho que é isso, eu acho que a gente, depois, né, eu olhando para trás e vendo aquele grupo, foi um grupo muito forte. E ele foi forte pelas suas características, né, as diferentes formações, né? Eu lembro que o Gerson chegava logo cedo e ia avistar pássaros, né? Eu falei assim, eu chegava mais tarde e falava assim, Gerson, e aí? Aí eu comecei a... Falei, puta, Gerson, eu vou vir mais cedo aqui, que eu quero aprender com você, né? E aí cheguei mais cedo e comecei a fazer, né, as saídas com ele para a passarinhada, que ele chamava, né? E nessas saídas eu aprendi muita coisa com ele. Por exemplo, a questão, né, das ruderais, de plantas que você falar, né, que eu sou biólogo, tudo bem, né? Mas para mim eu tinha determinadas plantas que eu falava assim, vamos fazer um manejo aí, arrancar tudo isso, né? Isso é, né? E aí ele mostrava a importância da semente que produzia ali, dos passarinhos, do tico-tico que vivia nessas toceiras, né? E aí você começa a discutir que a questão do paisagismo dentro do parque, né? E depois, mais tarde, veio o Guilherme. Conhece o Guilherme? O pessoal conhece o Guilherme aí? Que está lá em Cotia, na produção de mudas? Você conhece, né, Fernanda? Não? Olha, é Não uma figura conheço. importante para se conhecer também, o Guilherme. O Guilherme é uma Que legal. figura, ele é agrônomo e ele vem do interior, ele faz agronomia e ele é do interior, e ele traz uma bagagem, uma discussão sobre paisagismo que modificou completa. Eu já tinha essa coisa do Gécio, o Gécio discutindo, né, plantas que a gente menospreza e que ele mostra a importância ecológica dentro do parque. Depois vem o Guilherme, e o Guilherme traz essa discussão com mais propriedade e mais profundidade ainda. E o Guilherme, né, a gente começa a repensar o paisagismo da praça, o paisagismo do parque, né, a partir dessa discussão que a gente tem. Então, eu acho que as pessoas elas vão construindo juntos, né, esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de troca, possibilita a gente conhecer e aprofundar muito a questão do, do, da educação ambiental, a questão das metodologias, a questão, né, dessa relação com o meio. E aí eu acho que eles foram importantes e até chega um determinado momento que a gente começa a pensar algumas coisas que descolam um pouco dos movimentos que existem por aí, né? Descola. Por exemplo, pensar a questão do paisagismo, tá? Quando eu vou discutir a questão do paisagismo e falar da importância do capim, né, das graminhas, do bambuzinho que nasce ali espontaneamente, das espontâneas, o pessoal, né, acho que eu tô, né, tô exagerando. Mas é que eu incorporei isso num processo de intensidade. Eu acho que a palavra é essa, vivam intensamente. Né? É na intensidade que a gente se forma, que a gente consegue, né, dar uma linha de trabalho, consolida uma linha de trabalho, e você percebe que esse trabalho ele nunca está pronto, né? Ele nunca é o mesmo. Não tem essa coisa de você falar, esse modelinho tem que ser aplicado ali. Não existe isso. Se tem uma outra pessoa ali, né, você pode ter certeza que ele vai ser reconstruído, né? Então, é isso que eu gostei de conviver com esse grupo, né? A gente trazia, e muitas vezes você acha que você traz... Né, eu venho da educação, então eu achava que eu tinha muito a contribuir, que essa questão metodológica,
né? Era muito forte para mim, mas foi bom ter esse grupo para mostrar que o coletivo exige uma releitura sempre das nossas concepções, das nossas metodologias, do nosso trabalho de uma forma geral. Perfeito, Renê. Obrigada. André, é contigo. Renê, agora eu tenho as últimas perguntas para fazer para você, que são meio que prospectivas. E aí vai um esforço não tanto de memória, mas de projeção ao futuro. Como você considera que os CEAs, principalmente Previdência, devam ser lembrados daqui para frente? Olha, André, eu hoje eu vejo, é o que eu falo para vocês, hoje eu vejo a importância do SES, sim, eu vejo o SES mais importante ainda do que quando eu estava naquele movimento, né? Eu acho assim que não é à toa que eu acho que tem um trabalho de esvaziamento, que houve um trabalho de esvaziamento do SES. Não foi à toa. A gente não conseguia enxergar isso, mas aqueles conflitos todos que se estabeleciam, que eu estou falando do Butantã, mas não era só o Butantã, né, pessoal? Tinha o pessoal da Zona Leste, tinha o pessoal da Zona Sul, o pessoal da Zona Sul também, tinha o pessoal do Ibirapuera. Então, quando você começa a estabelecer conflitos com as políticas públicas, com aquela coisa formatada e hierarquizada, né, você, né, começa a incomodar. Então, eu é à toa que, em um determinado momento, eu tive a minha percepção que foi de tentativa de esvaziar, né, o SES, né, no sentido mesmo de... Hoje, o que é o Parque Previdência? O que tem no Parque Previdência de educação ambiental? Né? E aí você vê o que tem no Carmo, na Zona Sul. Né? Foram pontos importantes da educação ambiental. É o que vocês estão fazendo, vocês estão historicizando e mostrando justamente no Sul a questão o trabalho do Domingos, né? Então, tá manter os CEAs vivos, né? Manter aí a Uma Paz, né? Eu acho que a Uma Paz ela tem uma importância. Se em determinados momentos ela não cumpre a função que ela devia ter, que ela deve cumprir, né, que a gente conviveu com algumas situações de a gente fazer muita crítica a Uma Paz, mas a gente não pode negar a importância da Uma Paz. A gente não pode, nessas críticas, querer jogar né, o bebê e a água da bacia tudo fora. Então, a gente tem que saber que são espaços importantes. A Uma Paz tem uma importância vital para a educação ambiental. Hoje eu visualizo isso claramente. Eu acho que foi uma conquista. Né? Muitos, na época, não queriam Uma Paz, mas a Uma Paz ela foi criada e se estabeleceu e se consolidou. Então, hoje, eu acho que é importante a gente resgatar, né? Fortalecer a Uma Paz e resgatar, né, a educação ambiental da prefeitura, nesses espaços todos que elas, né, apareceram, né, e surgiu. E aí eu tenho claramente uma hipótese, uma sensação de que esvaziaram porque foi, né, quando você esvazia um movimento de arte que possibilita essa sensibilização, que possibilita as pessoas estarem mais sensibilizadas para discutir políticas públicas de requalificação e que essas pessoas vão começar a cobrar, é um incômodo, ela causa incômodo e a gente percebe que esse incômodo no governo local é muito forte. Né? Aqui no Butantã começou a ter coisas muito fortes, né? Políticas de parque linear começou a disseminar, né, de uma tal forma que a população começou a cobrar. E aí esvaziaram. Então eu acho que é importante o resgate, né, a preservação. Eu acho que é importante trazer de volta, né, esses espaços como espaço da educação ambiental. É importante a gente resistir para manter a educação ambiental no município. Nessa linha de raciocínio, Renê, levando em consideração tudo que você levantou, a relevância do trabalho de educação ambiental realizado no território, as questões de conflitos de interesses,
o esvaziamento dos CEAs, a existência da Amapaz, enfim. Nessa linha de raciocínio, qual é a relevância para você dos CEAs para a memória socioambiental da cidade de São Paulo? Então, André, CEAs cumpriram uma importante função que é justamente colocar a questão ambiental, né, como tema da cidade. Eu acho que isso foi feito com muita competência, porque quando eu comecei a trabalhar e comecei a fazer esse trabalho de articulação, muita gente tinha passado por esse movimento, né? E eles passaram a se formar um coletivo, um grupo, que deu força ao próprio trabalho que a gente estava desenvolvendo. Então, eu acho que é importante, hoje em dia, resgatar esse trabalho para mostrar que ele colocou em pauta a questão da educação ambiental dentro da cidade e ampliou a discussão do meio ambiente. Não vamos esquecer que a gente vem de um governo da Erundina, que é um governo de esquerda. É um governo que valorizou a educação, valorizou a saúde, mas a questão do meio ambiente não foi uma questão, né, primordial. Eu tenho essa sensação, né? E eu acho que de qualquer forma, a educação ambiental, ela colocou na pauta da cidade a questão da sustentabilidade. Né? Porque desde o início traz essa discussão. Então eu acho que é importante isso, né? E nunca perder, e aí eu acho que a gente às vezes se perde nos trabalhos, né? Que a sustentabilidade é a nossa diretriz principal, em toda a sua complexidade, né? Envolvendo a questão econômica, a questão ambiental, a questão social, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que não pode perder isso, e isso é mérito daquele movimento lá do início. Né? Então, a gente não pode perder essa perspectiva, que é uma perspectiva que continua sendo colocada. Né? Eu lembro quando eu cheguei lá, a primeira discussão que eu vi foi a sua, e você trouxe a discussão da sustentabilidade ali para a gente. Né? Então, eu acho assim e esse movimento, ele veio um movimento lá atrás também, né, André? É um movimento que brota junto com a educação ambiental. E aí eu acho que o mérito é ter tido essa força, coisa que a gente enxerga hoje, que na época a gente não enxergava. Vamos ser francos, eu não visualizava tudo isso. Né? Vendo a história desse processo que eu consigo perceber, né? Esse movimento, essas ações, né? Como ações importantes e que conseguiu se estabelecer, conseguiu colocar na pauta da cidade essa discussão. René, finalmente a última pergunta, numa perspectiva mais, não digo arquitetônica ou construtiva, mas assim, os espaços, o casarão do Carmo e a caixa d'água do Previdência. Como você imagina o futuro desses espaços que abrigaram CEAs? Que futuro eles poderiam ter, merecem ter, enfim? Então, André, eu acho que tem que resgatar esses espaços como espaço de ecomuseu. Ecomuseu. Porque é espaço da memória, né? É espaço não só da memória do objeto em si que eles representam, né? Porque o casarão ele tem uma representação, né? O objeto já representa, o prédio do Parque Previdência, enquanto objeto, ele já representa, ele é a memória da questão da água, a temática da água é uma temática importante ali, mas eles são espaços hoje em dia também, ele traz essa coisa da educação ambiental, de onde começou a educação ambiental, de onde começou esse movimento da educação ambiental. E eles ambos eram museus, não é isso? Então a gente tem que resgatar isso.
é algo que nós tentamos, desde quando estava saindo, tentamos ver a possibilidade de apresentar um projeto para recuperar o museu do Previdência, naquele prédio, né? E aí eu conheço alguns museus de meio ambiente, eu conheço em Serra do Ibitipoca, né? Se alguém conhece a Serra do Ibitipoca, em Minas Gerais. Então marca aí um caderninho de vocês, para vocês conhecerem, tá? É um lugar maravilhoso, né? Campos rupestres, tem diversas trilhas maravilhosas, cachoeiras e tem um museuzinho lá dentro. Marca para vocês conhecerem, porque é coisa única, tá? E eu conheci aquele museu, falei assim, puta que pariu, olha que coisa bacana, né? É um museu que dialoga com aquele espaço, que dialoga com né, a história daquele lugar, né, que dialoga com os ecossistemas que fazem parte ali da serra, né, da fauna, da flora, e a gente entra ali naquele museu, você sai querendo descobrir a Serra de Ibitipoca, né? Então você passa pelo museu, o museu te sensibiliza de uma tal forma, né, te traz um monte de informação e que você quer descobrir essas informações dentro do parque, né? E eu acho que o parque, o casarão e o prédio do Parque Previdência, eles têm que cumprir essa função. Eles são super importantes, tem que resgatar, né? Porque eles, enquanto objeto, já se representam, eles têm uma memória, e eles, né, o uso desses espaços faz com que a gente tenha uma outra memória aí, que é a memória da educação ambiental. René, mais uma vez, eu não sei como agradecê-lo. Eu não sei mesmo. Eu que agradeço. Esta foi a entrevista realizada com René Costa, para o programa Verdes Memórias, uma realização da Divisão de Difusão de Projetos em Educação Ambiental, da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos Solange Redolfi, antiga educadora ambiental do SES.